Indubitavelmente, o espírito modela o corpo através do perispírito, conforme as necessidades da sua evolução. Cada conquista granjeada, cada experiência adquirida, amplia-lhe as possibilidades de construção dos equipamentos orgânicos indispensáveis aos novos cometimentos, mediante os quais liberta-se dos limites em que se detém, adquirindo novas faculdades iluminativas. Assim, as experiências iniciais desenvolveram-lhe o complexo R, ou cérebro réptil, preparando as áreas para o futuro cérebro mamífero, mediante o qual melhor se expressariam os animais portadores de mais amplas complexidades, tanto para a sobrevivência do espécime mais forte, assim como para o desenvolvimento de aptidões significativas, que culminariam no surgimento do neocórtex e de toda a sua intrincada aparelhagem para a manifestação da inteligência, do discernimento, do sentimento, da emoção, da paranormalidade. Dessa fase primária até o período em que se lhe inicia o processo de humanidade, todo um pego se faz de experiências no mundo espiritual como no físico, definindo os rumos necessários à verticalização do corpo e sua ascensão de natureza moral, que se manifesta nos pródromos da sensibilidade emocional definidora de rumos futuros. O pensamento arcaico vigente nesse estágio, como homem primitivo, representava uma grosseira manifestação do psiquismo divino de que se fazia herdeiro natural, em face da sua origem, obnubilado, porém, pelos equipamentos cerebrais incapazes da decodificação das ideias e do entendimento dos fenômenos que defrontava no habitat terrestre agressivo e hostil. Todo ele apresentando-se como um formidando aglomerado de automatismos que se expressavam através dos instintos primários, a reprodução, a alimentação e o repouso. A sua era uma experiência instintiva, contínua, sem qualquer contato com a realidade que o cercava. Dispondo apenas da observação não racional, fenomênica pela repetição dos acontecimentos, experienciava o sofrimento aselvajado através das sensações de dor, de frio, de calor, não conseguindo compreender a sua razão, e muito menos como comportar-se diante dele. Nutrindo-se de raízes e de frutos, como os demais animais, por onde transitara o seu psiquismo, esse condicionamento herdado das vivências antigas impulsionava-o a dar-se conta das diferentes manifestações da claridade e da sombra, da chuva e da seca, das nevascas e de sua ausência, dos seres que desapareciam ou deixavam de mover-se como antes faziam, da sua decomposição orgânica, da agressividade dos animais ferozes e de outros seres seus semelhantes, diferentes apenas dos ancestrais pela forma de equilibrar-se em dois pés. Vigia no seu cérebro, incapaz de entender as ocorrências, o pensamento vago, não concatenado, que se foi ampliando através das fixações dos acontecimentos que o induziam a compreender o tempo através do aparecimento do Sol e da Lua, das suas fases de presença e de ausência, das intempéries, dos fenômenos sísmicos, da hostilidade do meio ambiente em que se encontrava. A ausência do pensamento lógico e as circunstâncias em que se movimentava facultavam-lhe a manifestação muito primária do arquétipo primordial, em forma arcaica, imprimindo no cérebro as impressões repetitivas que desenvolveriam, a longas penas, o self encarregado de transferir para as existências futuras, graças aos inconscientes coletivo e individual, os recursos preservadores dessas experiências. Esse automatismo, pensamento primitivo, o amor de Deus no cerne do ser em desabrochamento, repetia as façanhas do primarismo animal, quando, por exemplo, a fera, lambendo e limpando o filho,
expressaria no futuro o ósculo materno na face do ser que lhe nasce do ventre. Enquanto alguns desses animais ainda devoram a placenta e retiram os líquidos adesos ao corpo do recém-nascido com a língua, a mulher-mãe hoje acompanha o asseio do ser amado com deslumbramento e recebe-o nos braços quando não lhe é colocado sobre o corpo, a fim de que ele continue experimentando a segurança que desfrutava no reduto intrauterino em que se desenvolveu durante 9 meses. Todo um processo evolutivo se desencadeou através dos sucessivos milênios, desde as formas antropóides até o Homo tecnológicos, no qual o pensamento racional amplia a sua capacidade e torna-se virtual, adquirindo recursos para alcançar os parâmetros cósmicos numa abrangência de ser luminoso, conforme a visão profunda de Rudolf Otto, o admirável filósofo e teólogo alemão.